Esta é Miss Lala, ou Senhorita Lala, ou Mademoiselle Lala, como eu sempre gostei de me referir a ela, aqui na National Gallery, em Londres, numa exposição a ela dedicada, a ela e a ele, Edgar Degas, o pintor impressionista francês que viveu entre os anos de 1834 e 1917, o artista que a eternizou num quadro. Mademoiselle Lala foi uma artista de circo, uma acrobata, que viveu de 1858 a 1945. A menina Anna Albertine Olga Braun nasceu numa cidade que então fazia parte do território alemão prussiano e hoje faz parte da Polônia. Sua mãe era uma mulher branca e seu pai um homem negro. A menina Olga começaria a trabalhar no circo aos 9 anos de idade. Em 1878, quando o pintor Degas a viu em cena, ela já tinha 20 anos e havia alcançado uma fama internacional. Estes são alguns cartazes da época. Em muitos deles ela aparece como Miss Lala ou Olga, aqui com sua companheira de cena, Teofília, mais conhecida como Kaira ou Caíra. Elas fazem parte da trupe, que também se chamava Kaira. Aqui numa apresentação em Londres, The Black and White Butterflies, as borboletas, uma negra e uma branca. Aqui em Paris, Les Papillons Noir et Blanc, novamente as borboletas, Les Deux Papillons. Outros cartazes em Paris, no Hipódromo. Após a morte de Kaira, numa queda em 1888, Olga continuou se apresentando, às vezes com o título de A Borboleta Africana. Ela viajava por toda a Europa. A trupe, viajava por toda a Europa. Berlim. E aqui em Madrid. Olga e Kaira. Aqui neste cartaz, na Folie Bergère, em Paris, vemos Miss Lala em um dos seus atos mais conhecidos, num trapézio, sustentando com os dentes um canhão que seria disparado. E aqui ela aparece novamente, 5 vezes, num cartaz que anunciava a temporada de inverno de 1878-79, no Circo Fernando. E essa aqui foi a atração que despertou o interesse do pintor Degas, na qual Miss Lala, Mademoiselle Lala, segurando uma corda com os dentes, era levantada até o teto do circo. Aqui algumas fotografias. Anna Albertine e Olga Braun com seus
20 ou 21 anos, ao lado do canhão, um objeto de cena. Nesse retrato, ela aparece com Kyra LaBlanche, Kyra a branca, Franz Pospisil e com o menino Cara. Novamente com Kyra, ou Teofília, numa apresentação de Aladim, a lâmpada maravilhosa. E mais uma foto da artista Olga Meslala. E aqui ela segura o trapézio. Esta é uma revista francesa na qual aparecem fotos de Teofília, Olga e de seu marido, também artista de circo, o contorcionista afro-americano Manuel Woodson, com quem ela teria 3 filhas, que também seguiriam no circo. Nestes retratos descobertos recentemente, vemos Olga fora de cena. Um misto de sobriedade, sofisticação e elegância. Aqui com o marido e uma das filhas. Após o casamento, ela seguiu atuando. E uns 10 anos depois, a família se estabeleceu em Bruxelas, onde Olga passou a administrar um café e estalagem para artistas. Nestas fotos, já a senhora, com seus 80, 82 anos. Anna Albertine Olga Brown Woodson morreria em 1945, aos 87 anos de idade. O título do célebre quadro de Degas é Mademoiselle Lala, no Circo Fernando. Eu vou entrando nesta parte da exposição, uma área circular que, de certa forma, se assemelha a um circo. O Circo Fernando começou como uma tenda improvisada em Montmartre, em 1873, mas 2 anos depois, em 1875, já era inaugurado como um circo permanente, o 7º Circo Permanente de Paris, com capacidade para 2.000 pessoas. Aqui está ele num desenho de Marthe e Juliette Vesque. Sua atmosfera vibrante a atrairia e inspiraria muitos outros artistas, além de Degas, como Seurat, Toulouse-Lautrec e Picasso. Estas litografias, esta e uma outra que eu já mostro, são do artista François Appel.
todas as noites, às 8h30. Todas as noites, às 8. E aqui está o circo, numa fotografia de 1897. Observem que ele agora tem o nome de Medrano. Isso porque um palhaço o comprou mesmo, um palhaço de verdade, uma grande atração do circo, o palhaço Bum Bum, Jerônimo Medrano, um palhaço que de bobo não tinha nada. Ele comprou o circo, 2 décadas após a sua inauguração, e lhe deu o seu nome. O circo Medrano, o circo Medrano, funcionou até 1963, sendo finalmente demolido em 1972. Este é o palhaço Bum Bum e a tristeza de animais adestrados, numa pintura de Maurice Blum, que data de 1875. Cães adestrados, agora numa litografia de Edgar Degas, que data de 1879 e tem o nome de No Circo Fernando. Nesta parte da exposição temos acesso a esboços de Degas, feitos em 1879. Esta é Teofília Paira, a Caira, a companheira de cena de Olga. É importante ressaltar que Degas já era um experiente pintor de bailarinas em ensaios e espetáculos, trapezistas com seus movimentos ágeis nas alturas devem tê-lo fascinado tanto quanto. Este é o palhaço Gugu, também conhecido como palhaço Soleil, palhaço Sol. Degas foi várias vezes ao Circo Fernando só para ver e desenhar Miss Lala em cena. Ele sempre levava o seu caderno e se sentava na fila mais alta para ter a melhor vista possível. Neste caderno aqui, há desenhos dela em 8 páginas, dela e de todo o entorno. Ele também fazia anotações. Nesta reprodução de uma outra página, um esboço rápido, aqui está Miss Lala, em poucos traços. A partir daqui podemos ver parte do caminho que o pintor Degas percorreu até chegar ao quadro final. Após os esboços iniciais, Degas a convidou para pousar no seu ateliê, onde, com uma corda e alguns adereços, ela recriou a pose que precisava ser mantida por longos períodos.
Isso se dava durante o dia, essas sessões aconteciam durante o dia, mas à noite, pontualmente, Miss Lala entrava em cena no Circo Fernando. A gente percebe que, embora modernos, a ideia, o tema, a pose, o processo de Degas, começando com esboços, depois estudos, até chegar a um desenho mais aprimorado, já para ser transferido para a tela, para ser o quadro final. Esse processo permaneceu extremamente tradicional. Esboços, tentativas, hesitações, estudos. Como contraste, antes de chegar ao quadro final de Degas, é bom ver este quadro de Renoir, feito no mesmo ano, no mesmo circo. Duas acrobatas, após se apresentarem, agradecem e recebem as laranjas que lhes são lançadas. A pose aqui é estática e convencional. Este quadro, assim como o quadro de Degas, foi exposto na 4ª Exposição Impressionista de 1879 e despertou maior interesse. E este é o quadro final, Mademoiselle Lala, no Circo Fernando. Como ninguém o comprou na 4ª Exposição Impressionista, Degas o manteve em seu ateliê por quase 25 anos. Em 1905, numa exposição aqui em Londres, ele foi comprado por um canadense bilionário. A pintura, então, passaria os próximos 25 anos em Toronto, até ser comprada em 1925, portanto, há 99 anos, pela National Gallery. Em 2016, no livro Movimento Imóvel, um livro de poesias que dialogam com obras de arte, eu trouxe Mademoiselle Lala para um dos meus poemas, um poema que mais se assemelha a uma canção, e eu chamei simplesmente de Mademoiselle Lala. Lá, dentro da grande abóbora, a cor da terra na pele, debaixo do céu, da abóboda, na corda, a Mademoiselle. Mademoiselle Lala, lá no Circo Fernando.
leve novelo no ar, desenrolar girando, pairando presa no ar, trapézio ela traz nos dentes, morder, subir, se entregar, deixar o chão, suas correntes. Mademoiselle Lala, lá no circo Fernando, leve novelo no ar, desenrolar girando, girar qual terra no espaço, fixa num eixo, balança, passar, mas sem deixar traço, seu rastro, só na lembrança. Mademoiselle Lala, lá no circo Fernando, leve novelo no ar, desenrolar, girando.